Irmãos, amém? Amém. Que bom. Convido os irmãos a abrir as Bíblias em Marcos. Marcos capítulo 5, verso 22 e 23. Marcos capítulo 5, verso 22 e 23. Amém? Amém. E diz assim: foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostou-se aos seus pés e lhe pediu aos prantos e com insistência: minha filha pequena está à beira da morte. Vem, impõe as tuas mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Amém. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por mais essa noite. Lida a tua mensagem, ó Deus. Fala conosco nessa noite, ó Deus. Nos usa, Pai, com poder e graça. Possamos nos alimentar de Ti nessa noite, ó Pai. No nome santo de Jesus, amém. Os irmãos podem estar sentados. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Jairo. História de Jairo. Bem conhecida, né? Já li algumas vezes, já ouvimos algumas ministrações, mas é assim, né? Cada vez uma ministração o Senhor fala diferente com a gente. E eu já li o Evangelho aqui de Marcos algumas vezes, já passei por essa mensagem e não tinha me atentado a um fato. E aí, hoje, deparando ali, fazendo a leitura, falei, engraçado, né? Eu já li esse capítulo várias vezes e não tinha prestado atenção nesse ponto. Vamos fazer um breve resumo sobre a história de Jairo, né? Começa ali onde nós lemos. E começa assim. No verso 21, aí traz uma continuação da última mensagem que eu ministrei. E retornando Jesus do barco para a outra margem, uma numerosa multidão estava ali formando seu redor, o aguardava na praia. Lembra? A última ministração que eu falei era exatamente sobre, começa assim. E Jesus retoma pelo barco, e uma multidão estava ali na praia. Ué, mas o que tem a ver com Jairo? Exatamente, nesse momento, aonde estava toda aquela multidão ali, todo mundo querendo um pouquinho de Jesus, Jairo chega, que é os versos que nós lemos, e pede ao Senhor que vá até a sua casa, né? Porque a sua filha estava ali doente, estava prestes a morrer, a desfalecer. Então Jesus vai até Jairo. Vamos lá na sua casa. Atende lá, ele pediu ali com insistência. E Jesus foi caminhando com Jairo e com aquela toda numerosa multidão que estava, para ir até a casa de Jairo ver sobre a filha dele. E aí vem a parte interessante que eu falei com vocês, que eu li várias vezes, né? Nesse trajeto, a qual Jesus está ali com Jairo, com toda aquela multidão, que está uma dificuldade em caminhar, aparece uma outra ministração também, que nós falamos recentemente agora, bem conhecida, a mulher do fluxo de sangue. Lembra? Essa mesma multidão. Olha que interessante. Jesus desce do barco,
chega na praia, aquela multidão, Jairo vai ao seu encontro, ele vai atender Jairo, e no meio do caminho, percorrendo aquela multidão, todo mundo espreme daqui, aperta dali, aparece a mulher do fluxo de sangue. E nesse meio termo, né, ela vai lá e toca em Jesus, e Jesus sente que saiu virtude, e aquela mulher se tornou curada daquela enfermidade. E Jesus parou, né? Você pensa, toda a caminhada, e a palavra lá nos relata que ele parou e ficou olhando, porque ele sentiu o toque daquela mulher, e ela foi curada, e eles seguiram. Só que esse momento de cura, Jesus estava seguindo para a casa de Jairo. E olha que interessante, ele nesse percurso de ir lá, tratar a dor de Jairo, ele para no meio do caminho para operar a cura para uma outra pessoa. E aí, segue Jesus, e quando eles chegam na casa de Jairo, a palavra nos fala que ali já tem, mas antes ainda, peraí que eu acelerei demais, né? Tinha muita gente, a multidão era muito grande, aí teve que parar, então vamos voltar. Tocou e foi curada, né? E aí eles estavam onde? A caminho para a casa de Jairo. Nesse meio termo, chega as pessoas que vêm oposto, vêm lá da casa de Jairo, encontra com essa multidão, encontra com aquele pessoal ali, e já diz para ele: Jairo, não adianta mais, não incomoda mais o mestre, a sua filha morreu. Logo no meio da caminhada, estava todo mundo indo para lá, já chega essa notícia até Jairo. E ali, novamente, naquele mesmo cenário, todo mundo ali, apertado, aquela aglomeração. Jesus já tinha acabado de curar aquela irmã. E Jesus, então, ele olha para Jairo e ele encoraja Jairo naquele momento, que ele recebe aquela notícia bem desagradável, uma notícia forte. E no verso 35 e 36, Miguel, Marcos 5, capítulo 5, verso 35 e 36. Que nos relata, né? Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem o informaram: tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Mas Jesus não deu atenção àquela notícia. E voltando-se para o dirigente da sinagoga, então voltando-se para Jairo, o encorajou: não tema, tão somente continua crendo. Então, naquele momento que ele recebe aquela pancada daquela notícia, Jesus torna para ele e encoraja: Jairo, continua crendo, só creia. E assim, Jairo fez. Não murmurou, não reclamou, não indagou Jesus por quê, mas manteve calmo e confiante. Então, continuaram e chegaram à casa de Jairo. E quando chegaram à casa de Jairo, já havia-se muita gente. A casa estava tomada e a palavra nos fala que ali já havia lamento, choro, gritaria, pessoal todo desesperado, porque a menina já estava morta. E quando Jesus chega ali e percebe, vê toda aquela situação, então ele entra na casa, e aí ele fala: uai, por que toda essa confusão, por que todo esse lamento? A menina dorme. E na hora que ele diz isso, a menina dorme, aquela grande multidão que estava ali, aquelas pessoas todas,
que já o conheciam, já sabiam quem era Jesus, o que eles fizeram? Eles riram. Eles desacreditaram de Jesus. Eles riram. E a palavra nos fala. E eles riram quando Jesus disse que a criança estava dormindo. Apenas dormia. Aí olha que interessante. Eles já conheciam Jesus, já sabiam, já tinham visto o que ele tinha feito com a mulher do fluxo de sangue, já eram conhecedores, né? A notícia de Jesus já tinham percorrido por todos os lugares, mesmo assim, eles desacreditaram e riram. Então, Jesus fez o seguinte, pediu para todas aquelas pessoas se retirarem, tirou todo mundo, e ali com ele estavam 3 discípulos. Então ele entrou, depois que retiraram todas aquelas pessoas, ele entrou na casa e permaneceu ele e esses 3 discípulos. Ele chamou o pai e a mãe e entraram no quarto onde estava a criança. E os discípulos eram Pedro, Tiago e João, os 3 mais próximos de Jesus, que estavam com ele lá. E eles entraram no quarto e Jesus disse para a criança: ponha-se de pé. E a criança se levantou. E começou a andar. E logo ele pediu que trouxesse alguma coisa para que elas se alimentassem. E aí todo mundo ficou pasmo, né? Aqueles que riram, que desacreditaram no início, né? Falou, como assim? Né? Mas Jairo permaneceu firme. Ele acreditou desde o início. E a primeira coisa que ele fez foi saber que só uma pessoa podia resolver o problema dele: Jesus. E ele foi até o encontro de Jesus. Foi até Jesus e insistiu: Senhor, vamos na minha casa, só o Senhor pôr as mãos na minha filha. Ele já sabia, só o Senhor que pode resolver, né? E Jesus foi, né? E aí, quando veio os primeiros problemas, o Jairo, ele não murmurou, ele não desesperou, como diz os jovens, ele não aloprou com ninguém, né? Porque pensa, aquela enorme multidão, que tempo que ele ia gastar para chegar na casa dele? Uma necessidade extrema, minha filha doente, tempo de morrer, tinha que sair todo mundo correndo às pressas para chegar lá. Não é assim que a gente presta socorro para alguém? Sai desesperado, correndo para prestar um socorro. Mas Jesus nos ensina com calma, com paciência e com fé. E aí, no deslocar todinho, quando chega lá, ai meu Deus, Jesus vai parar ainda para curar uma mulher no meio do caminho. Apareceu a mulher do fluxo de sangue. Jesus, né? Jairo podia falar, minha filha está morrendo e vai parar, esse monte de gente, ninguém sai da frente. E agora a mulher vai tocar nele, e agora ele quer saber quem que tocou. Que esse monte de gente aqui vai atrasar mais, vai demorar. Aí vem a notícia: Jairo, sua filha morreu, deixa o mestre em paz, não perturba mais ele. O que ele podia fazer? Aí, pronto, eu falei, demorou demais. O senhor parou para olhar essa mulher, não podia parar outra hora. Minha filha morreu. Não era isso que ele podia fazer? Ninguém saiu da frente, ninguém me ajudou. Certamente, né? Quando a gente está sem Jesus, sem fé, desesperado, é o que ocorre, né? É o que acontece. Mas o Jairo não fez nada disso, ele se manteve. E no momento mais complicado, quer receber a notícia de uma morte? Eu não sei aqui quantos de vocês já receberam a notícia de uma morte, de um parente, de alguém querido. Alguém pode levantar a mão? Alguém que aqui, nessa noite, já recebeu a notícia de algum parente, de algum ente querido que faleceu?
É duro, não é? Doloroso, não? Alguém aqui já deu a notícia de a morte de algum parente? De algum amigo? Duro também, né? Muito triste. Eu, infelizmente, passei por uma situação aonde eu socorri um amigo, vítima de um assassinato, e ele era da minha idade, e eu socorri ele na porta da minha casa, levei ele ao médico. Ele foi conversando comigo, entrou bem, numa boa, tudo certinho, os médicos falaram, daqui para... Eu coloquei ele lá dentro do centro cirúrgico. Ele falou, agora você se retira daqui para frente, é com a gente. Beleza. E aí a mãe desse rapaz chegou, que era minha conhecida também, e ela me perguntou, Cláudia, e meu filho, como está? Eu falei, dona Margarida, ele está bem. Ele veio conversando comigo, ele foi socorrido, ele está ótimo. E vai dar tudo certo. Ela, tá bom, eu vou pegar algumas coisas e volto. E aí o médico veio e falou, quem trouxe o rapaz baleado? Eu. Aí ele falou, infelizmente ele não resistiu e faleceu. E aí quando a mãe dele retornou, não tinha nenhum parente, não tinha ninguém, só tinha eu. E eu era jovem, só tinha 18 anos, não sabia o que fazer, e eu dei a notícia igual anunciaram aqui a filha do Jairo. Falei, dona Margarida, infelizmente o seu filho morreu. Assim. E aquela mãe se desesperou, falou, não, e ela me abraçou e falou, Cláudio, ele não pode morrer, meu filho só tem 23 anos, ele iniciou a vida agora. E foi dolorido para mim ver uma mãe chorar a morte de um filho tão jovem. Então não é uma notícia muito boa, desagradável. Só que nesse momento dessa notícia impactante, o Jairo, ele foi encorajado por Jesus. Jesus olhou para Jairo e encorajou, falou, Jairo, né? Nos dias de hoje, assim, não desespera, não precisa gritar, não sai rolando no chão, só acredita. Acredita e vamos. E daí para frente, nessa segunda caminhada para frente, ele já saiu de lá sabendo que a filha já estava morta. Mas ele tinha certeza de que Jesus era o único que era só impor a mão. Ele já sabia que se Jesus impor a mão, a filha dele poderia ficar curada e poderia voltar a viver. Né? E cada esse passo a passo é o momento em que Jesus nos ensina que o caminhar com Ele é no tempo dele, não é no nosso tempo. Não é do nosso jeito. Mesmo que às vezes a gente acha que está sendo demorado, que está sendo complicado, que não tem a solução, mas não é a gente que tem a solução. É somente Jesus. E mediante a fé que Jairo teve e demonstrou ali, ele vivenciou o grande milagre de ver sua filha curada e andando. E isso nos traz grandes ensinamentos para a nossa vida nessa noite. Alguns pontos que a gente precisa observar e, não posso dizer, imitar a Jairo, ou aprender com Jairo e executar como ele executou. Não é? Porque foi o que eu disse agora há pouco, certamente eles poderiam desesperar, reclamar, debater com Jesus, brigar, mas não, ele não fez nada disso. Né? Ele se manteve confiante que só Jesus podia resolver a situação que ele precisava. E nós temos também essa confiança, a gente está exercendo igual Jairo fez ali, nos mostrou, está colocando dependência somente no Senhor, mediante todas as dificuldades da caminhada, todas as notícias ruins, todos os impactos,
Porque não é só molezinha, né? Não é só o mel. Mas Jesus diz, tem de bom ânimo, nós vamos ter dificuldade, né? Como que a gente está agindo nessa situação? E hoje, nas quartas-feiras desse mês, né? Nós temos a temática do culto de quarta-feira, que é unção da fé. Não é isso? Nós estamos vindo na quarta-feira no culto, né? Com a temática de unção de fé, para a gente estar orando. Por quê? Pelas pessoas que a gente almeja ganhar para o Senhor, pelas causas que estão complicadas de ser resolvidas, pelo ente querido, um parente enfermo, ou até alguém de nós mesmos enfermos, não é isso? E aí, eu vou fazer uma perguntinha. Você está disposto, assim como Jairo esteve disposto? É para você responder para você mesmo. Você está disposto mesmo? Você está disposto a receber uma unção nessa noite? Então, eu queria pedir aos irmãos que ficassem de pé nesse momento, agora. Vamos colocar de pé. Como diz meu amigo e irmão querido, Marcelo Lemos, a gente já está caminhando para o encerramento, rapidinho. Só que ele fala isso e continua por mais 45 minutos, né, irmãos? Mas espera aí, não, a gente já está próximo do fim. Então, olha só. Quem nessa noite que veio para o culto da unção e trouxe algum objeto que nós colocamos, né, não foi isso que a proposta do culto? Trazer um objeto da pessoa que você precisa ganhar para Jesus, ou uma foto, ou alguma coisa que lembre essa pessoa, não é assim? Mas, quantos trouxeram? E você trouxe mesmo com fé para a unção? Sim, muito bem. Então você já está aqui, você já deu o primeiro passo, né? Jairo deu o primeiro passo quando ele foi lá atrás de Jesus, falar: Jesus, vamos na minha casa e impõe a mão sobre a minha filha. Então você já deu o primeiro passo, você veio aqui, aonde está Jesus. Porque você sabe que só Jesus impondo a mão vai resolver a situação que você precisa, que é ganhar essa pessoa, ganhar um parente, um esposo ou a esposa, uma cura de câncer, uma situação que está na justiça a qual não teve solução. Você está disposto? Sim, você está disposto, você veio, você já deu o primeiro passo. Você está disposto à unção? Você está disposto a esperar? Porque não é no nosso tempo, é no tempo de Jesus. Lembra? Não foi no tempo de Jairo. Jesus foi caminhando tranquilamente, parou, fez um milagre pelo meio do caminho e continuou. Ou pode ser que você veio hoje, mas não é agora. Agora ele vai curar outro. Mas o seu milagre também está aqui, na mão de Jesus, que pode fazer um pouquinho mais para frente. Jairo aguardou
esperou no caminho e a cura veio. Você está disposto a crer que o Senhor pode resolver soluções que para a gente, para o olho humano, não tem como resolver? Não tem solução, não tem mais jeito, não tem mais saída? Você está disposto? Jairo esteve disposto quando recebeu a notícia da morte, onde não tinha mais solução, e o Senhor mandou ele crer, e ele esteve disposto, ele creu e continuou. No pior momento. E aí agora, vem a parte onde a gente trouxe os objetos. Você está disposto? Porque quando Jesus chegou naquele local, Jairo estava disposto, mas as pessoas zombaram e riram. Eles riram. Riram de Jesus. Mas Jairo estava disposto e viveu um milagre. Agora eu quero que você venha na frente aqui e traga. A pastora Hélida vai estar aqui na frente para fazer a unção. E nós vamos estar orando. E eu quero te encorajar a você trazer esses pertences aqui na frente. Traga essa foto, traga roupa, alguma coisa que lembre. Acredite. Não é para vir desacreditado, porque aquelas mesmas pessoas que caminharam lá com Jesus, né, viam tudo, na hora que precisou crer, desacreditou, então não resolve. Se é um culto de unção, na quarta-feira, pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua família, pelo ente que está doente, alguém que você precisa apresentar para Jesus, e você não acredita que isso pode acontecer, certamente você está rindo de Jesus também. Não pode ser assim. A gente precisa acreditar. Precisa acreditar. Porque Jairo precisava apresentar uma pessoa para Jesus. E ele fez o necessário para que aquela pessoa chegasse e fosse curada por Jesus. E aqui nós estamos, em um ato profético, apresentando um item, apresentando alguma coisa. E nós estamos apresentando a pessoa que a gente ama para Jesus nessa noite. Nós estamos apresentando um doente hoje, para que Jesus possa ir pôr a mão e curar. Você tem fé nisso? Você crê nisso? Se você não tem fé, se você não acredita, não tem problema. Não tem problema não acreditar. Eu tinha problema com isso, eu também não acreditava, foi ser bobagem. Não tem problema. Mas pede ao Senhor: Senhor, eu sou fraco com a fé, me ajuda. E assim que ele falou com o Jairo, ele vai olhar para você e vai falar: continua crendo, continua crendo. Então, feche o seu olho, apresenta essa pessoa que você tem hoje, que é hoje, é hoje que é a oração, é hoje que vai ser ungido. Hoje você vai sair daqui com um milagre, hoje você pode sair daqui também, não aconteceu agora, mas não é agora. Jesus está traçando o caminho, Ele está caminhando para a sua casa. O seu milagre vai acontecer. Pode ser que certamente você pegou um objeto hoje que lembre essa pessoa que você quer, tanto que o Senhor restaure ela, que cura da saúde, que traga da morte para a vida em Cristo, que se arrependa dos seus caminhos errados. E quando você pegou essa foto, esse objeto, a minha avó guardava as fotos do meu pai dentro da Bíblia.
Eu falava com ela, vó, para com isso não resolve nada não. Levava a camisa do meu tio na igreja para orar, falei, o que a camisa dele vai resolver? Aí quando eu vou orar hoje, vou ler o texto, eu me deparo com essa situação. Aqueles mesmos que acompanhavam Jesus, que viram os milagres, quando Jesus falou, a criança dorme, eles riram. Certamente alguém no seu lar pode ter visto você pegar um lenço, pegar algum item e riu de você. Falar lá, mais um bobo. Riu, exatamente. Mas Jesus está falando com você nessa noite, crê, continua crendo, que quando ele entrar no seu lar, que ele chegar no lar dessa pessoa e impor a mão, ela será curada. O Senhor vai falar com ela, levante. A criança dormia, a pessoa está dormindo no mundo, está dormindo. Mas o Senhor está falando nessa noite, põe-se de pé, acorde-se, põe-se de pé. Aceita o seu milagre nessa noite. Tenha fé. Aqueles que estavam de fora e acompanharam, viram depois o milagre. Sempre vai ter a multidão, meus irmãos. Sempre vai ter a multidão. Porque o caminho a que se trilha não é facinho, não é molezinha. A mulher do fluxo de sangue foi impedida. Certamente Jesus também não poderia esperar, falar, espera aí, eu estou indo ressuscitar, depois eu volto aqui para resolver o seu problema. Mas não é assim. Então, apresente essa pessoa hoje, apresente o seu problema, para quem pode resolver. Entrega na mão do Senhor, você foi ungido agora. Esse óleo foi tocado na sua testa agora. Você foi ungido. Agora você só precisa entregar na mão do Senhor e crer que o seu milagre irá acontecer essa noite. Ore ao Senhor. Não se preocupe com quem está do lado. Ore ao Senhor, faça um clamor, apresenta a Ele. Que quando nós lemos no versículo aqui, Jairo se ajoelhou perante o Senhor e insistiu. Ele insistiu, ele não falou, Senhor, vai na minha casa e virou as costas. Ele insistiu de joelhos. Ele insistiu de joelhos. Não vai embora hoje sem insistir com o Senhor. Insista com o Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse ensinamento nessa noite, Senhor. Obrigado, ó Pai, por nos ensinar, Senhor, por nos amar, por cuidar, Senhor, de cada um de nós, e por nos ensinar, Senhor, a levar o amor, levar você, Jesus, levar o Senhor, teu nome, a tua grandeza, Senhor, aos necessitados. Apresentar Jesus aos nossos amigos e familiares e pessoas do trabalho, quem convive conosco, Senhor, é o que faz mais alegria na nossa vida, é ter uma pessoa, Senhor, convertida dos caminhos errados. Obrigado, Senhor, por nos ensinar a entrar no campo, Jesus, e batalhar pelos necessitados, e caminhar, Senhor, em direção a Ti, e esperar, Jesus, o momento da Tua eternidade, é o momento que o Senhor derrame um milagre sobre as nossas vidas, Jesus. Ó Senhor, nós somos pecadores e falhos, ó Deus, muito falhos. Mas acreditamos muito no Teu amor, que só o Senhor pode nos renovar a cada dia, Senhor. Então nós depositamos, ó Pai, nas Tuas mãos, aqui os pedidos de oração, os familiares, os irmãos que estão doentes, Senhor, aqueles que precisam voltar para os Seus caminhos, aquelas pessoas que têm problemas, Senhor, na justiça, que está enrolado, Senhor, que está agarrado, mas o Senhor pode desamarrar e desenrolar todas as coisas. Aquele milagre, Senhor, que
que os irmãos esperam, que não tem solução, Senhor. Mas só o Senhor pode, porque o Senhor é Deus de todas as coisas. É Deus que cura, é Deus que salva. E nós entendemos isso nessa noite, Senhor. Te pedimos, ó Pai, seja conosco. Fica, Senhor, com cada um de nós. Aceita, Senhor, o culto dessa noite como uma gratidão no Teu nome, Senhor. É a nossa oração, Pai, no nome santo de Jesus. Nós tomamos aqui, Senhor, posse da vitória. Em um ato profético, que os irmãos levantem as mãos para o Senhor e tome posse da sua vitória nessa hora. Receba do Senhor o seu milagre. Amém, sim, amém, irmão. Graças a Deus. Os irmãos podem voltar aos seus lugares. E a dinâmica é o que você... era isso aí. Amém. Amém. Glória a Deus. Você já representou alguém? Você se representou? Mas você lembra da palavra, da unção de fé, na quarta-feira passada? Se você quer executar, praticar a tua fé, hoje Deus quer fazer um milagre. Ele já me mostrou alguns. Mas depende da fé, a unção já está aqui. Então, você que quer ter algo que o inimigo falou que não tem mais para você, algo que o médico falou que não tem mais jeito, algo que as pessoas falaram, ó, acabou, não tem mais chance, é a situação da menina, filha do Jairo. A notícia chegou que ela estava morta. Humanamente falando, não tinha mais jeito. Mas nós temos um Jesus que nos acompanha. E os discípulos também acompanharam juntos. E Jairo creu no Jesus que poderia fazer um milagre na vida da filha dele, que ele havia recebido a notícia que estava morta. Às vezes o seu sonho está morto. Às vezes a sua ação emocional está desequilibrada e você está perdido. Mas eu não estou falando de coisas grandiosas e nem pequenas demais, porque para Deus não existe isso. Deus quer suprir a sua necessidade. Deus mostrou para mim que tem pessoas que precisam de um milagre. Algo como a filha de Jairo, já estava morto, já está perdido. Mas Deus quer restaurar, Deus quer trazer de volta. Deus quer trazer de novo. Só que precisa da fé. Não é a oração da pastora Hélida. Você crê que Deus pode te dar um útero novo? Você pode crer que Deus pode, aquela enfermidade, você precisa passar por uma cirurgia, Deus fazer a cirurgia hoje? Você crê que Deus pode mudar uma situação que você não deu jeito com as suas forças, com as suas mãos, com os recursos que você teve? Vem na frente. E Deus é assim, né? Ele já chega e já faz, e é com quem tem fé, tem que vir.